Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar com o tema de análise técnica clássica. Eu vou fazer uma introdução agora para que você comece a pegar um pouco de mais intimidade com o assunto, que pode haver que tenha, nas próximas aulas pode haver algum tema, e se você souber alguns princípios iniciais da análise técnica, você já vai estar conseguindo entender um pouco mais, tá? Mas o que é análise técnica? Análise técnica é um estudo onde o operador toma suas decisões somente por padrões realizados pelas movimentações do preço refletidos no gráfico. E vale lembrar que funciona em qualquer ativo e tempo gráfico. Qualquer ativo. Esses ativos são as ações, CFD, os índices, certo? E o gráfico e o tempo gráfico é você que pode estar selecionando onde eu vou estar passando para você daqui a pouquinho também. Em 1900, Charles Henry Dow elaborou os primeiros trabalhos acerca dos ciclos do mercado. Em 1879, Charles Dow entrou para a imprensa, uma agência direcionada para bancos e corretoras, onde conheceu Edward Jones, que também acabara de ser admitido naquela agência de imprensa. E então, em 1882, Charles Dow e Edward Jones criaram a firma Dow Jones. Então foi a partir daí que teve, vamos dizer assim, uma explosão maior no sentido de análise técnica, tá certo? E foram eles também que fundaram dois índices importantes naquela época, que era o Dow Jones Industrial Average e o Dow Jones Transportation Average. E originalmente na teoria de Dow, a tendência desses índices constituídos por um determinado número de ações de referência serviu como barômetro para o resto do mercado. Nós vimos que na B3 o índice mais importante é o Ibovespa, como nos Estados Unidos tem o Nasdaq, tem o Dow Jones, o próprio índice Dow Jones, e o S&P 500 são os índices mais relevantes. Só que naquela época, em 1897, não tinha uma quantidade de empresas nas bolsas. Era o início ali da Revolução Industrial, então era apenas os índices da indústria e do transporte. Tá? E dentro da análise técnica, nós vamos estar estudando todos esses temas, teorias, a própria teoria de Dow, nós vamos estar se aprofundando um pouco mais, de Elliott, nós vamos ver o que é topo, fundo, suporte, resistência, linha de tendência, os canais, triângulo, retângulos, os candles, os seus padrões de candles. Vamos estar falando sobre a figura de impulsão, os pivôs, ombro, cabeça, ombro. Vamos estar estudando algumas ferramentas como Fibonacci. Vamos estar falando sobre médias móveis, alguns indicadores. Os fractais. O que são os fractais? Nós vamos estar estudando. E o mais importante de todos, que se você souber, se você conseguir dominar esses dois tópicos, que é a psicologia do mercado e a matemática do mercado, você já tem 80% de chance de estar tendo resultado, tá, no day trade. A análise técnica são os day traders que utilizam mais do que os investidores de longo prazo, tá? Mas como nós vamos ter os dois, então os day traders usam bem mais do que o investidor de longo prazo, tá certo? Então, o que é um gráfico? Como eles são formados? São formados pela variação do preço em um determinado período de tempo, tá certo? Aqui nós temos um gráfico, esse aqui é o gráfico de alguma plataforma, onde aqui embaixo nós temos o tempo, tá? E aqui nós temos o valor. Nós aprendemos o gráfico ao contrário, né? O valor fica desse lado, o tempo embaixo. Aqui é ao contrário, tá certo? O gráfico ele se constrói da esquerda para a direita. Então todo o sentimento do mercado, como nós vimos na aula, entendendo as bolsas, que o mercado ele é feito
por pessoas e as pessoas têm sentimentos, é tudo refletido no gráfico. Quando você estiver dominando, você vai entender muito bem o que eu estou falando, tá? Então aqui tem o gráfico de linhas, né, e aqui o gráfico de velas. São os dois gráficos que nós particularmente vamos estar utilizando com mais frequência. E o que é essas velas? Os candles, tá? Ele foi desenvolvido no século XVIII pelos japoneses. Eles desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contrato futuro de arroz. Naquela época, o arroz era a maior riqueza dos fazendeiros. E na bolsa de Dojima operavam cerca de 1.300 traders de arroz. E candlestick é o nome de uma técnica de análise gráfica do mercado criada no Japão, no meados do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz de Osaka, tá? Segundo diz a lenda, que o fundador dos candles, tá? A pessoa que desenvolveu os candles, o mérito atribui-se a Muneiza Roma. Eu não sei pronunciar isso aqui. Diz a lenda que ele conseguiu 100 trades consecutivos vitoriosos, tá? Em cima das suas teorias, através dos candles, tá certo? E o candle, basicamente, ele nos dá algumas informações. Visivelmente, que eu consigo ver logo de cara, que nós conseguimos ver, a princípio, são 4 informações. Veja, o candle verde é um candle de alta e o vermelho é um candle de baixa. Então, aqui nós temos a abertura do candle verde e aqui nós temos o fechamento. E aqui nós temos uma mínima e uma máxima. Então, o candle de alta, ele abre na parte de baixo e fecha em cima. O candle de baixa, ele abre em cima, no preço mais caro, atinge sua máxima, atinge a mínima e o fechamento. Tá certo? Então essas são as 4 informações que os candles nos fornecem. Então como ficaria isso aqui um pouquinho na prática? Então vamos pegar aqui um candle de baixa. Se é um candle de baixa, deixa eu só fazer aqui um gráfico bem rapidinho. Traçar aqui nosso eixo cartesiano. Então vou estar usando aqui o tempo diário, tá? Então esse gráfico vai ser construído diariamente. Então aqui dia 1, aqui dia 2, aqui dia 3, enfim. E aqui nós vamos ter o valor. Então vamos supor um exemplo. Que abre aqui em 5 no dia. Aí durante o dia o preço vai sofrer a sua variação. Ele vai subir, vai descer, vai subir, né? Ele vai se construindo dessa forma. Chega no final do dia, ele fechou. Durante o dia, o gráfico ele chegou até esse valor aqui. Atingiu uma mínima. Então ele teve a sua abertura. Depois, durante o dia, ele subiu, depois o preço caiu, foi lá embaixo, então o preço subiu de novo e fechou aqui. Então foi um candle de baixa, né, onde tem as suas máximas, mínimas, abertura e fechamento. E no próximo dia inicia-se outro gráfico, só com exemplo agora o preço vai subir. Aonde o gráfico abre? No fechamento do candle anterior. Mas não é regra, tá? Nós vamos aprender depois o que é um gap. Você vai estar entendendo, mas isso aqui é simples só para você entender. Então o preço abre no mesmo preço de fechamento do dia anterior, aqui. O preço abriu aqui. O preço desceu, né? Depois o preço sobe. O preço sobe de novo. E fecha mais ou menos aqui.
nesse nível de preço aqui, tá? Então, o candle, durante aquele dia, ele teve uma mínima, subiu e fechou aqui, não teve máximo, tá certo? Então, assim são as formações dos candles. Você já deve ter visto vários gráficos, né? E às vezes você ficou meio perdido. Então, é assim que se dá a formação dos candles, tá? Então, é bem simples. Então, vou ficando por aqui, tá? Essa é uma aula bem simples, só para você ter uma noção de como os gráficos são feitos. Foi dessa forma no início do boom do século XIX, né? Nos meados do século XIX, com a Revolução Industrial. Porque naquela situação, Charles Dow, né, quando ele fez a junção junto com Edward Jones, o que ele fazia naquela época? Só para vocês entenderem. Ele trabalhava na imprensa, correto? Então eles faziam a newsletter diária sobre as ações. Então ele pegava os preços que aqueles ativos daquela época fechavam diariamente. Então ele saía perguntando para todas aquelas empresas ali em Wall Street: ó, a ação da tua empresa fechou a quanto? Ah, fechou a 1. Aí no outro dia, fechou a 2. Aí no outro dia, fechou a 3. E no outro dia, fechou a 2,50. Então ele ia juntando essas informações e ele conseguiu desenvolver a sua teoria, que é a teoria de Dow. E ele descobriu que o mercado vai se movimentando em ciclos. Ele vai... Oh, peraí que eu errei aqui. Então ele descobriu que o mercado vai se formando em ciclos. Foi aonde ele desenvolveu a teoria de Dow. Tá certo? Então era isso que ele fazia. Beleza? Então se inscreva no canal. Até a próxima aula. Valeu!